Olá, vamos conversar? Eu sou Linda Botega Vendrúsculo, psicóloga e psicanalista. E este é o nosso podcast Reinventando a Vida, porque é preciso reinventar sempre. Um espaço para falarmos das relações humanas, das escolhas e das formas de habitar o mundo. Hoje recebo aqui a arquiteta Maureen Granzotto, minha amiga querida e também minha arquiteta. Vamos olhar para essa arquitetura não apenas como técnica, sabe? Mas como linguagem que revela algo da subjetividade humana. Quando alguém abre sua casa para a arquiteta, abre também a sua vida. Sim, suas expectativas, seus modos de estar no mundo, suas insatisfações também se presentificam aí. Muitas vezes o projeto carrega a fantasia de que o espaço dará conta de preencher uma falta, sim, um vazio, mas sabemos que nenhuma parede ou cor resolve sozinha o mal-estar humano, não é mesmo? O que se deseja construir fora, muitas vezes, ecoa o que está dentro, desorganizado por dentro, sabe? Você quer consertar tanto fora e é por dentro que não está bom, sabe? E o arquiteto, ao escutar, traduzir e projetar, acaba lidando também com afetos, claro que sim, defesas e memórias. A forma como alguém ocupa o espaço diz muito sobre como se localiza psiquicamente no mundo. A arquitetura, nesse sentido, se aproxima da psicanálise, por isso a nossa conversa hoje, né? Ambas tocam o que é invisível entre desejos, frustrações e projeções. Então a arquitetura se torna também um campo de reinvenção da vida. É sobre isso que vamos conversar hoje com a Maureen. Como foi a sua escolha pela arquitetura, Maureen? Bom, Linda, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, adorei o tema. Eu acho que é muito legal a gente levantar tudo isso. E assim, eu escolhi a arquitetura começou na infância mesmo, sem eu saber, porque até quando eu andava de carro com a minha mãe e tal, e eu via edifícios que não eram tão bonitos, eu já ficava imaginando, ai, se eu pintasse isso, e se eu tirasse aquela árvore, eu tinha uma visão de querer mudar os espaços, mas eu nunca fui de desenhar, eu era mais executora, já ficava imaginando as trocas que eu faria, né? E a minha casa também sempre foi uma casa muito bonita, muito movimentada, a minha mãe sempre estava em reforma, sempre estava adaptando, então eu sempre achei que, assim, é importante a gente ter um ninho, a gente ter aquela coisa acolhedora e foi uma infância muito feliz. Acho que isso me trouxe para a arquitetura, né? Há quantos anos você se formou, Maureen? Com 22 anos. Que nova, não? Muito nova. Nova para dentro do que eu falei aqui da abertura, da Sim. subjetividade implicada num projeto, de acolher a história de vida, os traumas também daquela pessoa, os afetos, né? Os afetos também são difíceis às vezes. Sim. E como foi para você, tão nova, começar? Como foi esse início da arquitetura na tua vida? Eu acho que a insegurança é a maior dificuldade realmente no começo, porque tanto para você lidar com o cliente e saber fazer essa leitura dele, o que realmente vai tornar a vida dele melhor, vai deixar ele mais feliz, e também saber lidar com os fornecedores, que acham que você é uma criança ainda, que não tem experiência e não tem conteúdo para conseguir administrar aquela parte da obra e fazer aquele projeto. Mas aí, conforme você vai evoluindo, e ainda bem que tem pessoas que confiam nos recém-formados, né, e nos dão oportunidades, eu acho que a gente vai cada vez ficando melhor. Então, a gente vai conseguindo administrar isso melhor e vai conseguindo traduzir isso também no contato com o cliente. Claro, vai criando uma vivência que se torna experiência. Agora você me fez pensar no Walter Benjamin. Ele, acho que foi no narrador, um texto dele, que ele falou sobre vivência e experiência diferenciando. Então, ele diz que a vivência é isso que é corriqueiro, que é rotina, que você não constrói uma narrativa, que você não fala disso. Não tem tanta importância para você pôr palavras. Quando você põe palavras, vira experiência. E a arquitetura é uma forma de participar da vivência, mas principalmente da experiência, porque os projetos são muito falados e discutidos, não é mesmo? Muito falado. Escutar esse cliente, a demanda dele. Como é que você faz isso? Então, porque essa dificuldade no começo, que você só quer ver o que é bonito, né? Você quer transformar aquele espaço em belo e tal, mas na verdade, o que é o mais importante? É o cliente, a vida dele. Como que vai funcionar a vida dele? Então, hoje, minha maior preocupação não é as tendências ou as referências atuais de moda, é imaginar aquele cliente vivendo ali aquela família, como que é a dinâmica do dia a dia deles, o que vai trazer, como eu já falei, mais qualidade de vida, o que falta na vida dele hoje, o que vai deixar ele mais feliz. Então, assim, além do funcional, ter essa parte do sonho junto, enfim.
É muito gostoso, né? Eu quero que todo mundo seja mais feliz, no resumo, vivendo naquele espaço. Então, transformar isso realmente num ninho que tenha uma energia e que, enfim, tenha vida, né? Interessante, porque quando você fez o projeto para a gente, você falou assim: olha, eu vejo que vocês têm a ver com aconchego, vocês precisam de um espaço aconchegante. Eu não sei se você lembra disso. Lembro. Eu achei que essa palavra realmente traduziu de alguma forma. Você fez uma leitura ali e deixou um espaço aconchegante para nós, para o nosso convívio familiar, né? Sim. Como isso é importante, escutar. Então, você está diferenciando esse ganho com a prática, com a experiência. Sim, exatamente. Logo que você se forma, isso é difícil. É porque a gente vem com aquela, não é isso, tá? Mas com aquela receita do bolo, aquela poltrona é bonita, aquele sofá, aquele designer, lógico que tudo isso é fantástico e é muito bonito. Mas aí depois você começa a perceber que tem outros elementos que são mais importantes do que paredes, medidas e materiais. E que traduzem isso melhor, né, no dia a dia da pessoa. Então, além da foto bonita, a gente tem que ver como é que esse ambiente vai se comportar no dia a dia mesmo da família, né, ou da pessoa que vai estar ali morando. Você falou que no caso de vocês era aconchego. Tem uma cliente que sempre fala: ai, Maureen, eu sempre que chego no meu apartamento eu lembro que você falava que no meu caso eu tinha que descansar o olhar e tal e tal. Eu falei: você tinha que ter uma vida muito agitada e quando chegava nesse lugar tinha que ser um apartamento que ela relaxasse, né. Então, assim, cada um acaba tendo um objetivo final ali. Através da tua leitura. Tem um outro cliente que a gente começou agora que é muito bacana, uma família de jovens, assim, uma família jovem, na verdade, e a casa é muito bacana, mas ela precisa disso, ela precisa de, calor. Sabe aquela casa que precisa vestir? É isso que tá faltando. Mas como assim calor? Calor do sol, luz, o Não, quê? calor de tudo, porque a casa é linda, mas ela é muito fria. Ela tem espaços muito abertos, então ela não tem um espaço que a família consiga ficar junto. Eles têm sempre uma dinâmica dos avós estarem juntos e tal. E tá todo mundo meio solto, a cozinha é muito grande, sabe? Quando tá todo mundo meio espalhado. Então a gente precisa ter espaços assim que acolham essas pessoas também, que deem calor para essa casa, que deixem ela mais acolhedora. Para chegar nesse momento, Maureen, de conseguir escutar esses clientes, essas pessoas com a sua subjetividade ali, e acolher e fazer essa leitura e acolher e pôr na prática esse projeto, demora. Demora. Muita angústia, Não muita é frustração, como que é isso? No começo eu acho que a frustração é maior, e agora eu já consigo, assim, o que é meu maior presente no final do projeto? É a satisfação de ver o cliente feliz morando ali e vivendo bem. Às vezes ele vai te dar o retorno em palavras, às vezes ele não vai te dar, mas assim, mais importante que o crédito em si é você entender no final que foi um trabalho bem feito, né. Alguns clientes vêm com um preconceito muito forte, então eles vêm com ideias muito fixas do que é o certo ou errado. E às vezes quando a gente propõe alguma coisa que sai do conceito mesmo original que ele tem, é difícil da pessoa aceitar. Então elas lutam, né, para conseguir. Resistem. Verbalizam essa resistência? Verbalizam. Como é que você conduz isso? Porque você precisa dizer para eles: olha, isso aqui eu lembro tão bem. Eu tinha uma mesa muito grande no apartamento anterior. Você disse: aqui não, vai deixar apertado. Você tem que ter espaço para transitar, circulação e tal. E eu atendi, concordei, respeitei tua profissão, porque eu acho a arquitetura que acho incrível, assim, a arquitetura, que eu jamais faria, porque eu não entendo, não tenho esse dom, admiro então, né? É uma profissão que eu admiro. E assim, e você disse: não, ela tem que ser, e funcionou, né? Funcionou, mas você precisou insistir ali, dizer, e a gente atendeu prontamente, não te demos trabalho, mas Não. a ideia era outra, a tendência em repetir o que já tinha, o que já existia, sem levar em conta o espaço diferente, né? Então, quando o cliente não aceita ou eu falo uma vez, explico todas as partes técnicas, estéticas, tento, né, assim, a pessoa tem que entender o porquê. Na segunda vez, se a pessoa fala: não, mas realmente eu não quero, porque tem, né, que ela imaginava, ela não consegue enxergar o projeto, eu tento novamente expor de uma outra maneira, ou trazer uma outra solução. Na terceira, eu acolho a ideia do cliente, porque aí a casa também é dele.
E às vezes é uma coisa que mesmo eu olhando, porque às vezes eu vou nessa casa, olho aquilo e falo, ai, podia ter ficado muito melhor se Claro. fosse a outra coisa, mas é uma coisa dele, que é uma coisa que... Então você insiste, pontua, é clara e direta na É, questão, sim, mas aí você deixa dito isso para ele, olha, vamos assumir esse risco juntos, isso, mas é tua escolha. exato, eu tenho que ser muito sincera. Claro, Né? sinceridade. E às vezes a pessoa chega, teve um casal que chegou e falou, eu não gostei do projeto, enfim, não era isso. E eu sei hoje que e acabaram voltando depois para muitas coisas do primeiro projeto, e eu sei que aquele primeiro projeto teria ficado deslumbrante, né? Mas era uma coisa deles, eles queriam um armário X, eles queriam aquele formato X, então eles já vinham com uma coisa pré-concebida e que, mesmo não sendo melhor na situação deles, foi o que para eles ficou o melhor e que eles mais gostaram. Que interessante, né? Estou lembrando aqui também da mesa, né? Eu tinha uma mesa de vidro que eu achava tão fria, com pedra na base e vidro no tampo. Aham. E aí você sugeriu toda de pedra. E eu imaginava, supunha que seria um peso, uma coisa muito pesada. E aí a tecnologia, que é o que eu quero te perguntar agora, entrou lá no projeto, você colocou a com madeira e a com pedra, e a com pedra tão leve, tão linda, É. incrível. Como é a tecnologia no teu trabalho hoje? Tem evoluído, contribui ou atrapalha? Contribui muito, né, porque a gente está com os projetos cada vez visualmente mais próximos da realidade, mas ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente até discute no escritório. Às vezes, ter um livrinho na prateleira do filho é mais importante para a pessoa aprovar aquele projeto do que o contexto geral do ambiente, sabe? Os detalhes. As pessoas se apegam. Então, por exemplo, o que acontece? Muitos materiais lindíssimos não têm eles não têm a beleza quando você faz, né, um 3D ou alguma coisa. Então, você tem que convencer a pessoa. E o que a gente mais gosta é de usar materiais naturais. E esses materiais naturais nem sempre refletem na imagem 3D a beleza, como eu falei já anteriormente. Então, a gente até fala, a gente tem que colocar de uma maneira que a pessoa não se influencie por outros elementos que não são tão importantes. Então, ao mesmo tempo que é maravilhoso, que a pessoa tem uma visão muito próxima da realidade, ela também pode se apegar a um vasinho, a um livrinho, a um quadrinho, e às vezes isso é nada no contexto Algo que geral. significa muito para ela. Exatamente. Né? Aí você toca no emocional, na subjetividade, aquilo que não está tão claro. Que Exatamente. não está dito às vezes, mas que funciona, né? Exatamente. Eu acompanho tantas pessoas e claro que quando eles estão com um projeto arquitetônico na vida é um acontecimento, né? Sim. E há aquelas pessoas que destituem demais o arquiteto, né? Que destituem o profissional, destituem os fornecedores, né? A pessoa da pedra, a pessoa da marcenaria, a pessoa da pintura. Na tua experiência, Mauri, que não é pouco mais de 25 anos, né? Você percebe, aí entra a questão da psicanálise, você percebe que quanto mais essas pessoas são destituídas, qualquer profissional em qualquer área, né? Mais o erro acontece, mais possibilidade de falhas inconscientes até pode ocorrer? Sim, porque nós somos uma equipe, né? Então, assim, eu dependo de todas as pessoas, do rapaz que vai quebrar a parede até quem está montando a marcenaria, instalando o puxador ou a iluminação. Se algum deles falhar, isso vai estar refletido no trabalho de todos, vai respingar no trabalho de todos, né? Porque alguma coisa errada no meio de 1000 acertos, né? Então é complicado. E quando a equipe gosta do que está fazendo, elas têm comprometimento. Então, esse comprometimento é muito importante para a gente. E quando ela perde esse comprometimento, quando o cliente não é uma pessoa que enxerga as pessoas que estão trabalhando ali como pessoas. Sim, não respeita, não é educado com essas pessoas. O que acontece? A gente perde esse comprometimento. Então, ele termina um trabalho, mas ele não vestiu a camisa daquele trabalho. Sabe? Então, isso me afeta. Eu, assim, quando eu tenho obras, pouquíssimas que aconteceram isso, mas quando aconteceu, me afeta. Eu não gosto quando, assim, não somos todos tratados iguais. Tá bom. Você percebe isso. E como é que você maneja essa situação? Cara, é que a gente se dá muito bem com todo mundo, né? As meninas também que trabalham no escritório, todas as arquitetas, se dão bem com todos os fornecedores, a gente tem um relacionamento e eles comentam tudo isso com a gente. Então a gente tenta falar, não leva em consideração, a pessoa estava nervosa ou estava estressada com alguma outra situação, né? Porque eles realmente,
Mas a gente tenta converter de alguma outra maneira. Entendi. Eles falando disso, pondo palavras nessa ofensa, nessa falta de educação, nessa falta de respeito. Eu gosto muito da palavra respeito, que eu acho o melhor sentimento, melhor que o amor, porque o amor comporta uma dose de ódio e o respeito não, né? Então, assim, quando falta esse respeito e eles falam com a equipe, com vocês, verbalizam, é como se eles percebessem que não é com eles, é da pessoa, é o funcionamento do outro, nós não sabemos o que vai na mente do outro, o sofrimento implicado ali, como foi tratado, como foi criado, ou seja, não tomar no campo pessoal seria uma dica? Sim, e eu acho que isso só vem com amadurecimento, com a A experiência. que Senão você se falou ofende lá. tudo. Porque não vê se você sofre demais, né? Por conta disso que você falou, do sofrimento da outra pessoa. E depois começa a fazer uma leitura e vê, não, nós estamos fazendo um excelente trabalho, estamos seguras do que a gente está fazendo, que para apresentar um projeto para um cliente, a gente não faz uma ou duas tentativas, a gente realmente deita em cima do projeto até a gente conseguir chegar na melhor solução. Então, não é uma coisa, não, estou fazendo errado ou alguém fez errado. E ninguém é Deus, né? A gente pode errar. Eu posso errar, o marceneiro pode errar, o marmorista pode acontecer de O errar. humano falha, né? A falha é humana, faz parte da nossa existência. E quando acontece isso, a gente busca uma solução. Agora, não adianta a gente achar que uma reforma não vai acontecer alguma coisa, porque a gente está lidando com pessoas. Então, a gente tem que saber também ver qual vai ser a solução disso. Por isso que é tão importante nós termos parceiros, profissionais, fornecedores que estejam alinhados com esta ideia. Por isso que eu sempre falo para o cliente. É uma questão de que todo o trabalho tem que ser valorizado, né? E às vezes a pessoa, ela quer, não, no meu vai existir uma mágica, eu vou pagar, vou fazer minha obra pela metade do valor do outro. Não existe essa mágica. Todo o trabalho tem um custo, né? E a gente tem um custo pessoal, tem um custo da equipe. Claro. E não adianta, daí vai refletir em alguma outra coisa, Corre-se né? um risco sério aí, então, Sim. na tentativa de diminuir custos. Porque por que o custo da pessoa vai estar diferente dos demais, né? Se você está usando sempre o mesmo material, a não ser, lógico, que a gente esteja comparando um carro popular com um carro de luxo. Aí, lógico que você não vai ter, você não pode exigir de uma marcenaria X um acabamento igual à marcenaria lá que vai estar te cobrando um quarto, né? Sim. Então, É um alerta aí, seria um alerta para quem está em obra? É um alerta. Eu acho que assim, sempre procure pessoas que você já viu o trabalho, que você conhece, que você tem referência, que são pessoas idôneas, né? Que não tem nenhum problema com outro fornecedor e tal, para garantir de você não ter nenhuma dor de cabeça futura. E eu não estou falando de um prazo de 6 meses, porque a gente tem que pensar que você, a partir do momento que começa a mexer na sua casa, no seu apartamento, 10 anos passam muito rápido. Então, você não pode ter nenhum problema antes disso, né? E 10 nem anos depois. é o prazo? Não, depende, porque assim, quando é um apartamento, aí que tá, quando a gente tem, isso é um perfil que a gente traz, então é um casal jovem, né? Eles vão morar, qual é o perfil? Eles devem morar com uns 10 anos, tá? Então o investimento em marcenaria, em tudo, é X. É um casal que já está fazendo um apartamento que não vai mudar mais. Eles querem um apartamento para viver bem, ter qualidade de vida, já criar os filhos e tal. Ele já vai ter uma outra marcenaria, porque ele não vai ter uma dinâmica na família daqui a 10 anos, né? Então, aí a gente vai pesando tudo isso. O revestimento do sofá, o que ele vai levar, né? Uma coisa é você ter criança correndo pela casa, uma coisa você já não ter isso. Então, aí a gente tem que começar a avaliar até na hora de fazer o orçamento. A diferença tem que ser levada em conta, né? Tem que ser levada em conta, Não só a exatamente. médio prazo. Não, eu quero todo mundo feliz por um longo tempo, sem lembrar de mim, só lembrando que fez um bom projeto. E não tem que lembrar. Isso é ético, né? Aprende-se isso na universidade, na faculdade, no curso, na graduação? Não, infelizmente não. Acho que falta tanta coisa. Eu acho que eu também admiro muito psicologia, e eu acho fantástico, e eu acho que a gente teria que ter tido psicologia na faculdade, uma das cadeiras. Sim. A gente deveria ter tido administração e um pouco de direito, porque eu acho que todas as faculdades tinham que mesclar um pouquinho, os outros ter tido um pouquinho de arquitetura, talvez, né? Porque faz falta, né? Claro, saber ler esse ser humano. Eu fiquei pensando assim, te ouvindo, aquelas pessoas do excesso, sabe? Que acumulam muitos objetos, que precisam preencher o espaço, elas não suportam vazio, sim, né?
Eu tô lá com a parede até agora que precisa de um quadro. Uhum. Mas eu suporto bem o vazio, né? Uhum. Eu trabalho com isso o tempo todo. E algumas pessoas acumulam roupas, bolsas, calçados, Uhum. os homens camisas, cintos, coleções, né? Coleções Uhum. de selo. Na minha época existia isso, mas eu Sim. conheço pessoas que têm também. Incrível, mas é essa necessidade. Então, se você deixa um espaço mais clean, que é essa palavra que se usa, né? É um incômodo. E respeitar isso é respeitar a subjetividade, não é mesmo? O que você acha disso, Mauro? Não, sim, porque eu tenho clientes que não querem absolutamente nada. Eu não quero um enfeite na minha sala, eu quero a minha sala com os painéis e tal, eu não quero, não gosto, não fica lindo. E eu tenho outra cliente. Fica lindo, mas fica com cara de loja? Não, porque Não? aí que tá, a gente faz um projeto que tem outras referências, outros elementos que também vão compor e vão vestir aquele espaço, né? Seja uma pedra, seja um revestimento de marcenaria, mas que não necessariamente teriam que ser objetos menores. E eu já tenho clientes, não, eu viajo, eu quero trazer todos os meus objetos de viagem, todos os meus álbuns de família, todos os meus porta-retratos, tem que estar tudo aqui. Isso é minha história, eu quero que seja aqui. E a gente tem que fazer de uma maneira que aí também não pese demais, que ela não chegue e canse, porque isso tudo cansa o olhar. E é uma coisa que a gente tem que cuidar isso, quando a gente esse enjoo é causado pelo excesso de informações. Então a gente também tem que ter essa leitura de saber limpar isso. Aonde que nós vamos colocar? Em qual parede vai ter isso, né? Então tudo isso a gente pensa na hora que a gente está fazendo o projeto. Como é que a gente vai colocar tudo isso e ter um espaço vazio? Porque ela precisa ter um espaço vazio. Ah, o projeto precisa de vazio. Assim, a gente precisa ter elementos que estejam neutros, porque senão vira uma confusão, né, a Que pessoa interessante, olha o não consegue casamento aí enxergar da nada. psicanálise com a É, arquitetura, porque exatamente. se trata de suportar e defender o vazio, né. Sim. Nós vivemos numa época em onde se tenta preencher o vazio de todas as formas, não pode faltar nada, e ainda tem que mostrar tudo nas redes, né, o que eu estou É. comendo, o que eu estou bebendo, o que eu estou na primeira classe, né, que eu estou na executiva, que eu estou enfim, tudo de melhor e que às vezes meu cartão está estourado, não é mesmo? É, Paga-se um preço alto até com a saúde mental atualmente, por sim. conta dessa tentativa de completude, de perfeição, sem vazios, sem faltas, sem falhas. Não é humano isso, né? Não. E você tem que lidar com isso também. Veja aí o encontro com a arquitetura da psicanálise. Você sabe que o perfil de cliente que a gente atende não tem, assim, essa busca eu não vejo, assim, Você a nunca maior passou parte por isso com o deles. projeto? A maior parte dos clientes que a gente atende, eles querem viver muito bem. E eles querem ter qualidade de vida. Então isso se reflete, um escolhe porque quer o melhor fogão, o outro quer o melhor chuveiro, o outro quer a melhor televisão, mas lógico, são perfis, porque é o perfil de cliente que eu atendo, mas eu tenho outras colegas arquitetas que têm um perfil mais exuberante, um outro arquiteto que tem um perfil mais rústico. Então, assim, acaba que são nichos na arquitetura, eu acho que Parece que se atrai, né? caminham. Os É, clientes exatamente. e o profissional. É, exato. E esse é a rede social é uma questão, assim, muito interessante como referência de ideias, mas ao mesmo tempo mostra coisas, que no dia a dia a gente sabe que não funciona. E valorizam isso como se fosse sabe, um sistema de abertura, é feito uma novela em cima de uma publicação, que é uma coisa que é usada todo dia em todos os lugares. Então tem coisas e coisas, mas eu acho que isso em todas as profissões, Em né. todas as áreas, né? Tem uma supervalorização de coisas que são cotidianas e coisas muito bacanas, às vezes não são tão valorizadas ou enfim, Sim. né, não sei a palavra agora, mas Aham. Ou seja, dão ênfase, talvez numa tentativa de vender ou de dizer da importância do seu trabalho, né, sim, com aquela ferramenta, como uma ferramenta mesmo de autopromoção. é. Mas eu fiquei pensando aqui, vamos complicar um pouquinho, Mauro. Ai, Jesus. Vamos falar das relações, né, porque, quando me procuram, eu tô lembrando aqui de casais, né, que vieram juntos, assim, falar comigo, falando em separação, sabe. A gente veio aqui que a gente quer separar, eu falei: "Que engraçado, porque daí seria um advogado, né, eu não faço separação. Mas vocês estão aqui, vamos conversar, vamos falar disso primeiro, depois é com o advogado, daí não seria comigo, né". E assim funciona super bem, porque na verdade eles foram lá e a minha leitura é essa: Uhum. me procuraram porque querem tentar. Uhum.
Você não teria ido direto para um advogado, Sim, não é mesmo? com certeza. Então é uma tentativa. Mas como que é para você na arquitetura também não lida com conflito entre o casal? Olha, Divergências? casal que passar por uma reforma, construindo uma casa, Sem briga? dificilmente se separa depois, né? Porque são tantas decisões juntos, tanto dinheiro investido, tanto tempo, que ou você realmente se torna mais uma família mais unida, um casal que toma decisões juntos e tal, ou ali se separa, porque não sustenta, né? A pessoa não. Eu, na verdade, acho que eu não tive nenhum que se separou durante a obra, não lembro assim, mas eu mesmo pro meu marido, eu falei: olha, depois que a gente passou a construção da nossa casa, nada mais nos separa, porque é um processo muito longo, né? Muito tempo investido, então você realmente tem que estar muito unido, muito disposto a passar o resto da vida com aquela pessoa. Engraçado isso. Você fez o projeto da tua casa? Fiz o projeto da minha casa. Sério? Porque eu escuto também na clínica e às vezes no social que as pessoas dizem assim: para nós eu não consigo fazer, porque parece que nunca tá bom. Para o outro eu me autorizo, e na família não. Então, chegou uma hora que meu marido realmente teve que dizer: Mauro, chega, é isso, acabou, nós vamos pra Alguém teve que bater o martelo? não vou mais, porque eu queria continuar mexendo, ele: não, chega, acabou, é isso, e é essa casa, pronto. E aí, mas no restante eu fui muito tranquila, assim, só no arquitetônico mesmo, que essa questão de medidas, dimensões, até o milímetro é muito importante, mas depois ela fluiu fácil. Mas é uma obra, né. É você. Quando é para você é um pouco mais delicado ou não? Não, eu acho que depois foi mais tranquilo, assim, eu não tenho problemas eu não tenho problemas práticos no dia a dia de ter que abrir mão de algumas coisas por conta de um futuro que eu sei que vai ser muito melhor. Então, assim, eu consigo passar um tempo, como se, né, no ano passado, por exemplo, que eu troquei toda a minha cozinha, eu fiquei 2 meses sem cozinha, eu consegui administrar isso muito bem, mas as pessoas ao redor já estavam, né, meu filho, meu marido: "Poxa", a gente percebe, eu falei: "Olha, agora eu entendo como que é com a cliente precisar ficar em casa e ainda movimentar a casa, né, é complicado". E por isso que eu digo, não é fácil a casa eu entro na intimidade da pessoa, então é rotina, é dia a dia, qualquer mudança, qualquer falha faz muita diferença. Claro, é além o custo, é além do dinheiro, né? É além do dinheiro, exatamente. Eu tenho um construtor que me disse que não faz reforma com morador em casa. Ah, Ele não aceita. é um protocolo dele. O protocolo dele, ele falou: "Não tem como, as pessoas enlouquecem em casa e tal e tal". Falei: "Não, mas não, eu não faço". Então a experiência dele é assim, um excelente construtor. Me fez pensar no mecanismo de defesa, né? Porque sem mecanismos de defesa nós não sobrevivemos, né? Porque é muito difícil. A gente precisa se defender, senão parece que o mundo nos engole. Então, nas relações com as pessoas, principalmente, eu gosto muito eu sempre falo de uma fala do Freud, que ele fala que o sofrimento humano vem de 3 fontes. O mundo externo, que são furacões, tempestades, terremotos, né, que assusta. Já muito criança ainda a gente já tem medo disso, a partir das notícias do que ocorre no mundo. O mundo interno, nós adoecemos, envelhecemos e somos finitos. E o mais forte, diz Freud, o mais difícil, as relações entre os humanos. Esse é mais difícil e mais doloroso. Então, falando nesse campo dessa dor, né, a arquitetura lida com isso também. Eu estava pensando aqui na questão da destituição histérica, né? A neurose, as estruturas psíquicas. Então, uma pessoa com uma neurose mais histérica, ela pode destituir demais um projeto. O que deu certo também fui eu que insisti, fui eu que falei, e o que deu errado, a culpa é do outro, e às vezes é dela, né? Então, dentro desse mecanismo de defesa que a gente começou a falar, que eu acho que é o que aconteceu com o teu construtor, quando ele diz: vou limitar, eu não faço reforma com o cliente dentro. Ele se defende assim. Se defende. E até o outro, né? Você tem um mecanismo de defesa seu? Como que você lida? Será que seria, por exemplo, eu que te conheço, ser mais objetiva e direta para colocar isso com clareza e não dar tanto espaço para a neurose do outro? Eu tento ser muito objetiva, muito sincera e muito clara. Tento, nem sempre a gente consegue, né, porque nem sempre as pessoas compreendem o que você está falando, mesmo você tentando ser muito objetivo e tal. Mas eu tento colocar tudo muito em desenho, eu acho que assim, a gente busca daí tanto detalhamento, justamente para a gente não ter problemas em obra. Eu odeio errar, eu tenho
eu tenho, assim, tenho pavor de errar. Então, eu tento fazer o mais certo possível. Quando a gente erra, a gente tem que buscar uma solução, né? Vai. Mas eu acho que você vai aprendendo a lidar com isso e que nem você falou, essa destituição do cliente. Eu aprendi, como eu falei lá inicialmente, meu maior retorno é terminar um trabalho e ver que ele está vivendo muito bem, que ele está feliz lá, eu tendo o crédito ou não, né? Você vai tirando isso. Você não precisa, lógico que eu adoro quando os clientes vêm, agradecem e tal, a gente fica muito feliz. Eu acho que isso movimenta nosso trabalho, o escritório inteiro, a gente fica muito feliz. Mas se não, eu tenho certeza, a gente fez um bom trabalho, a gente cumpriu e tal. E se não fiz, vamos lá e vamos corrigir o que está errado, né? Mas não sei se era bem, é que daí eu já fui indo para um outro lado aqui do que Não, você me tudo perguntou, sim. mas Como que você se protege nessa relação com as pessoas na sua neurose, né, porque que destitui muito, ou será que você já criou um mecanismo que você nem aceita esses projetos? pode ser. Não parou para Não, é pensar? que assim, ó, tem pessoas que têm um perfil, mas tem um perfil que você já sabe que é problema. Dá para ler isso Dá, rapidamente no dá início da muito. E aí você já tenta, muitos eu já tento escapar. Eu lembro de uma paciente, assim, agora faz uns 15 anos que eu atendi, eu acho. A mãe morava com ela, Aham. e aí a mãe faleceu no apartamento dela. Hum. Ela ficou, e já tinha era tudo novo, era tudo, né, passaram por projetos ali também e tudo certinho, mas ela não suportava. Uhum. Mas a questão da morte, a presença de certa forma, de uma saudade também e Sim. da morte. E aí eles decidiram então dar uma repaginada, Uhum. mas que difícil para ela mexer naquilo que lembrava a mãe, percebe? Uhum. Uma incoerência, eu preciso, eu quero, mas eu não permito, então tudo era difícil, tudo era ela conseguiu falar disso em análise, e aí mudou de apartamento. É A o melhor. mudança foi mais radical, porque É. ela realmente não conseguia mexer ali onde a mãe esteve e tal. Lembro de uma história também de uma criança que faleceu, muito triste, e aí nem o casal suportou ficar junto, sabe. Então assim, a vida impõe sofrimentos, viver dói, só não precisa doer tanto, né. Pois é. E um arquiteto fazer esse tipo de leitura, você acha que é importante? Daí seria psicologia na graduação? É aí que nos faz falta muita psicologia por conta de entender realmente se essa mudança, ela vai acrescentar essa situação ou não, ela só vai piorar, né. Então, eu tenho uma cliente que fala que a mãe dela faleceu quando a gente estava começando a fazer uma obra na casa dela, mas não faleceu nessa casa. Ela fala: "Mauri, o que me salvou, a melhor terapia que eu tive foi a reforma, porque aquilo me manteve ativa". Então, no caso dela foi o contrário, no caso dela foi uma coisa boa. Mas tem muitos clientes que têm essa dificuldade, por isso que eu digo, vem com aquele preconceito, aquela questão do que já está definido ou não, e aí E amarra. e eu realmente me sinto impotente mediante isso, porque eu não tenho esse conhecimento da psicologia que você tem para conseguir fazer essa leitura, né. Interessante esse caso que você traz, porque assim, ela diz que me salvou, né, no caso Aham, a reforma, o trabalho, ou seja, ela deixou a vida em movimento, em luto, que a gente não aham. pode negar, é preciso viver os Sim, lutos, né, mas também deixar a vida em movimento, né. é. E foi isso que o projeto fez, né, Porque já era uma pessoa que tinha uma certa depressão, então para ela foi muito interessante. E outra coisa que pode ser um mecanismo de defesa e que eu acho que é até um escape que a gente acaba tendo, é a atividade física, né. Eu acabo tendo um lado, assim, de esportes e tal, que eu acordo cedo, eu preciso me exercitar, eu indo para o trabalho eu tenho uma certa música que eu escuto para acalmar meu cérebro, então eu tenho alguns, rituais, digamos assim, que eu preciso ter para que a minha cabeça esteja bem. olha só os recém-formados, tá aí a dica da Maureen. É. Maureen Granzotto, arquiteta, ela desenvolveu isso ao longo da tua prática, né. Ao longo da prática, porque a gente vai entendendo que você tem que estar bem para criar uma coisa legal. Cuidar de você e também saber, talvez, né, Maureen, que você não tem o poder de curar o outro, assim, você Sim, respeitando o outro e o limite dele, pontuar o que você entende, porque a técnica é você que sim. sabe sobre aquilo, É. falar, como você disse, eu gostei da ideia também dos 3 vezes, 3 tentativas É, de expor, na sim, terceira você aceita. é, eu aceito.
eu aceito e cedo, né, enfim, ao desejo do cliente e é engraçado que alguns depois vêm: "Por que que eu não escutei o que você falou?". Ah, arrependimento, conta sobre Muitos, isso. muitos. Eu tenho uma cliente, nossa, muito tempo atrás que a gente fez uma casa, que até você conhece, enfim, ela quis pôr um piso específico e foi falado, nã e até hoje ela me fala: "Meu Deus, quando eu olho aquele piso eu falo: 'Por que que eu fiz isso? Por que que eu não usei aquele outro?'", e tal e tal. Só que, né, não tenho como também exigir, bater o pé e brigar com o cliente na hora, porque ele vai se indispor comigo e vai falar: "Não, mas quem é ela? A casa é minha, né, eu Claro. vou decidir, então eu tenho um limite, até que ponto eu posso chegar". E é esse respeito que eu tenho que ter ali com o cliente também. Mauri, dá para dizer que faz toda a diferença quando você cuida de você, do teu corpo, da tua mente, não toma no campo pessoal, cuida da tua vida, da tua saúde, isso te fortalece para lidar com a neurose do outro? Muito. E eu vou te falar que o que me trouxe isso foi a terapia. Quando eu fiz terapia com uma psicóloga, ela me ensinou a fazer isso, porque eu somatizava com gastrite, enfim, com outros, né? O meu corpo reagia de alguma maneira e eu aprendi que eu não poderia levar isso, porque cada um tinha o seu problema. E aí que vem essas coisas dos exercícios rituais, enfim, para que eu consiga ter uma cabeça plena ali na hora que eu estou trabalhando. Tanto que alguns clientes falam: "Meu Deus, você arquiteta é uma coisa e pessoalmente é outra". E eu é porque a hora que eu sou arquiteta, eu tô ali para trazer uma solução para o cliente, eu tô ali para resolver um problema. Seja um problema bom, um problema ruim, mas eu tô ali, eu tenho que agregar alguma coisa, né. Claro, Não dou profissional. passeio na obra, infelizmente, adoraria. Então a gente tem que ter uma outra postura, eu tenho que estar com a cabeça muito boa e funcionando muito bem, focada. Não dá para eu estar preocupada com alguma outra coisa, ou se o cliente está feliz ou não está feliz, porque daí eu vou perder o foco da minha solução, que é a arquitetura ali. Então você está, eu quero reforçar isso que eu achei tão importante, a terapia te ajudou a criar mecanismos de defesa, Sim, de se proteger e não somatizar, assim, porque o corpo sofre, né, paga um preço sim. alto pela destituição do outro, não reconhecimento. É, Nós somos feitos de outros, eu sempre falo disso nas redes, eu sim. estou pensando, não tem como viver sozinhos, a gente precisa do outro, do olhar do outro, né, do reconhecimento, mas a questão é saber que sobre a vida do outro, o que faz ele ser assim, você não tem o poder, né, sobre isso. Uhum. Então tem até onde ir, né. Exatamente. E ninguém é perfeito, né, linda? Cada um tem seu defeito. Defeito eu não digo não é um defeito, mas cada um tem uma característica ou um perfil que vai ser mais fácil em certo ponto e mais difícil em outra coisa. E a gente tem que aprender a fazer essa leitura e respeitar isso. É, ninguém é só bom, né, eu gosto disso, ninguém é só Exatamente. bom, nós temos um lado ruim e um lado bem legal também, Sim. depende daquele que a gente alimenta, né, que a gente É. cuida, e você está dizendo que o teu você cuida com o esporte, com a terapia que funcionou, tá aí uma dica para os recém-formados ou para as pessoas que têm dificuldade da arquitetura, que têm dificuldade de lidar, com o cliente tomando no campo pessoal as ofensas, a insatisfação, né, Sim. constante, tão difícil isso, né. É, e se a gente for ver, né, todas as profissões hoje tem isso. Então, se a pessoa realmente não tiver com a cabeça tranquila, ela vai refletir isso no trabalho dela e na qualidade do que ela tem, seja o médico, um advogado, enfim, quem for, né. Então Verdade, todas as profissões, né. E quando você fala desse jeito de sermos imperfeitos, é verdade, somos imperfeitos, sim. mas somos singulares, não tem outra Maureen. Você com a tua vivência e que se tornou experiência, Uhum. você acabou então construindo uma forma de agir e lidar e as pessoas diferenciam isso. Maureen no pessoal, Maureen no profissional. Sim, Existem 2 aí? sim, existem. Existem e eu mesma sei disso. E eu falo até para as arquitetas que trabalham comigo, quando nós estamos sentados vendo um projeto, não somos a pessoa que está aqui, quando a gente fala que alguma coisa está errada, não é a pessoa que está errada. É o desenho, é o projeto, é o que a gente tem que corrigir. A gente tem que saber que isso é uma coisa física ali, que nós vamos corrigir aquilo. Até porque Saindo o de cliente lá não tem conhecimento técnico, né. não, exatamente. E aí, a gente tem que ter essa visão, porque elas ficam muito nervosas mesmo. Eu tenho a Marina que trabalha comigo, arquiteta maravilhosa, e a Marina sensível, né, ela sente e eu falo: "Marina, você tem que aprender a ser mais faca na bota, você tem que ser mais, porque a gente ali é o projeto, é a Marina arquiteta, e a gente vai cada vez polir e tornar melhor". E realmente, ela hoje está maravilhosa, mas a gente sofre até chegar nisso, né, então, são fases, são amadurecimentos que a gente tem que passar. Maureen, o que que você diria para os teus colegas arquitetos, principalmente que estão na faculdade ainda? Eu lembro de uma pesquisa que eu li,
que o curso que mais tem trabalhos durante a graduação é a arquitetura. Procede isso? Procede e, assim, é muito trabalhoso. O curso de arquitetura, ele despende, nossa, quantas noites em claro e tal, porque não é 2 mais 2 não são 4 arquitetura. Você pode demorar 2 horas fazendo um projeto e você pode demorar 48 horas, não tem uma regra. Então, dependendo como tua cabeça tá, como você consegue solucionar aquele problema, Então, que é um projeto. Já na graduação seria bom fazer uma terapia, Nossa, né? muito. Muito, já tinha que ter lá uma yoga, uma meditação, alguma coisa da Atividade faculdade física para dar para o pessoal ficar, porque é muito sofrido. Foi assim, quando a gente termina, você está realmente exausta. E muitas entram num dilema que não gostam da arquitetura, mas não é a arquitetura, não gostaram do sofrimento que passaram na faculdade, mas calma que tudo melhora. Olha aí, tá aí Tudo melhora, é só ir com calma, devagar, respira que vai dar tudo certo. essa seria a tua mensagem, mas Seria a minha alguma coisa para as mensagem, eu acho que enfermadas? tentar, quanto mais informações tiver, melhor. Eu acho que hoje eles têm uma coisa que a gente não tinha, que é a internet. Nós tínhamos que buscar informações, tínhamos que ir em biblioteca, tínhamos que buscar soluções de outra maneira. Pesquisa na biblioteca, nos livros, não é mesmo? Revistas. Exato, muita revista. Hoje em dia é muito fácil. E agora, né, com a inteligência artificial, as respostas se tornam mais fáceis ainda. E não acreditar também nessas respostas, sempre buscar 2 ou 3 referências de respostas, porque aí há várias vezes a gente coloca lá no escritório que coloca algumas coisas e que não batem com a realidade. Mas, enfim, tenta buscar informação técnica. Tenta se blindar sendo seguro no que você está fazendo. Tenha certeza do que você está fazendo. Porque quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente se torna... Não, eu estou... O cliente confia na gente. Transmite, né? Transmite Exatamente. essa confiança, essa Eu credibilidade. sei o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo uma coisa errada. E se eu errar, eu vou ter uma solução porque eu pensei muito nisso. Agora, o problema é que não dá para... Ai, será que é assim? Não. A insegurança é percebida, é isso que você está dizendo. Exatamente. Interessante. Então tem que estudar, tem que buscar informação, tem que realmente pesquisar bastante, vai sofrer mesmo e não desistir. Maureen, você acha que quando uma pessoa que está começando na arquitetura ou que tem muita dificuldade com determinados clientes, né, que destituem demais, que são insatisfeitos demais, você acha que essa pessoa tem o direito de renunciar àquele projeto? Dizer, não posso? Eu acho que sim, eu acho que uma cláusula que tem que estar no contrato da pessoa ela tem que ter uma cliente minha, grande amiga que é advogada, falou, você tem que ter no teu contrato uma saída. Se algum momento você vê que não tem como e tal, você tem que ter uma saída ali, né? Então a pessoa, mas é difícil colocar isso, né? Ela já tem que ter ali no começo, porque isso você já percebe na primeira reunião, na segunda reunião. Fazer essa leitura de início para colocar isso enquanto uma cláusula. Mas é que assim, no começo também é difícil, né, Linda? No começo, meu Deus, todos os projetos são muito difíceis, porque você é inexperiente, as pessoas sabem disso, você tem que aprender. Então, também desistir, não sei se eu aconselho a desistir, acho que a pessoa tem que terminar no começo. Mas depois, mais velha, ela tem que ter uma saída legal lá, se ela precisar, entendeu? Mas no começo, eu acho que a gente tem que resolver. Começou, termina. Gostei disso que a tua amiga advogada falou, porque assim, sem saída, nós adoecemos. Exatamente. Adoecemos seriamente e gravemente. É muito importante achar sim uma saída. Isso tem que ter fim, né? Sim. Qualquer tipo de sofrimento. Então, o profissional também. E a vida profissional é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Sim. Quero muito agradecer à arquiteta Maureen Granzotto, minha arquiteta e minha amiga, por essa troca que nos leva a pensar, não é mesmo? A arquitetura, além de paredes e espaços, é também um modo de se relacionar com o outro, de projetar, de revelar algo de nós mesmos. Nessa relação, a gente revela muito. Abrir a casa ao arquiteto é, de algum jeito, abrir também a vida, com suas insatisfações, fantasias e desejos. Então, aquilo que se constrói no mundo externo ali, né? Isso se impõe. Pode ser também um modo de nomear o que ainda não foi dito, sabe, internamente. O espaço habitado torna-se espelho do que suportamos, do que evitamos e do que ainda não conseguimos simbolizar e verbalizar.
Sim. Mauri, muito obrigada, foi ótimo. Também adorei, obrigada pelo convite, foi muito bom conversar com você, Linda. E obrigada a você que esteve conosco em mais um episódio do podcast Reinventando a Vida, porque é preciso reinventar. Se algo te tocou hoje, acolha com cuidado, tá bom? Lembre sempre, só transformamos o que conseguimos enxergar. Até nosso próximo podcast, até nossa próxima conversa, aqui no Reinventando a Vida.